A semana passada a gente teve a oportunidade de apresentar para vocês o Fusquinha do Reverendo Telson, esse Fusquinha 64, que já tem um motor 1300. Como a gente contou no vídeo da semana passada, esse Fusquinha ficou, como ele fez uma viagem para o exterior de alguns anos, esse Fusquinha ficou algum tempo negligenciado na questão da manutenção, e o Fusquinha está com um freio não confiável e ao mesmo tempo ele gostaria de fazer algumas melhorias no Fusquinha, e por conta disso ele entrou em contato com a gente e a gente pediu para que ele trouxesse o Fusquinha aqui. E ainda que a gente tenha conhecido o Fusquinha antes de ter conhecido o dono, eu tive a oportunidade, eu tive o grande prazer de conhecer pessoalmente o Reverendo Telson no final da semana passada, e que ele veio aqui em casa, a gente passou uma tarde muito agradável conversando. Então o Reverendo aqui em casa, ele me contou a história desse raladinho, ele me contou a história daquele raladinho ali na frente, desse raladão no paralama traseiro, e todos estão relacionados aí a um freio que não funciona muito bem. Um freio que nunca funcionou muito bem historicamente. Desde que ele comprou esse Fusquinha, nunca o pedal, nas palavras dele, esteve 100% ou esteve de acordo com outros Fusquinhas que ele já teve a oportunidade de pilotar. Então ele veio aqui, a gente teve a oportunidade de ir na Autopeças, que eu já tinha previamente encomendado, e compramos todas as peças relacionadas ao freio, que eu vou ter a oportunidade de apresentar para vocês agora, e ao mesmo tempo ele trouxe algumas peças que, por conta de ter assistido os nossos vídeos, ele escolheu para que a gente pudesse montar no Hercólogos. Aqui está o kit de freio, de reparo do freio que a gente comprou. O básico, da mesma forma que a gente fez no Quindim, por exemplo. Cilindro mestre, 2 cilindros das rodas dianteiras, 2 cilindros das rodas traseiras, lonas dianteiras, lonas traseiras, rebites, tá? E flexíveis. Normalmente eu entenderia que até aqui estaria revisado o freio juntamente com duas garrafas de fluido. O Reverendo tem medo dos caninhos, porque ele já teve problemas constantes de vazamentos em vários deles, em momentos diferentes. E é o que ele mesmo falou: eu nunca tive problema num flexível, troquei preventivamente, mas eu tive muito problema nesses caninhos. Então ele resolveu comprar todos os caninhos, inclusive o cano mestre, que é o caninho que vai do cilindro mestre até aquele T que fica na suspensão traseira, para onde ele manda a pressão para o circuito de freio traseiro. Então aqui também vieram os 2 flexíveis de freios da traseira. O que a gente não vai trocar relacionado aos freios são os tambores de freios, que eu estou dizendo que a gente não vai trocar, que não foi comprado ainda. Porque se a gente desmontar e perceber que está crítica a situação, a gente vai encomendar e vai trocar tudo. Mas eu pedi para ele esperar, não encomendar, porque não tinha a pronta entrega na Autopeças. A gente precisaria encomendar e esperar mais ou menos uma semana. Então eu acredito que com isso o freio desse Fusquinha vai ser, de todos os carros que a gente mexeu até agora, o freio mais revisado de todos. Ainda que eu acredito que essa parte aqui seja dispensável, mas pelo fato do Reverendo ter um certo trauma com a questão da frenagem do Hercólogos, a gente vai fazer a troca exatamente de todas as peças que ele pediu. Outra surpresa que ele trouxe, ele gostaria de fazer o upgrade para o alternador. Ele, ainda que o dínamo tenha sido confiável todos esses anos para ele, ele falou para mim que ele gostaria de trocar o sistema pelo sistema de alternador, para ele se sentir mais seguro mesmo, porque ele gostaria de uma carga na bateria mais eficiente, para eventualmente colocar um farol de milha ou alguma coisa assim para ajudar ele quando ele for dirigir durante a noite. Falei para ele: Reverendo, o senhor precisa me trazer as borrachas do facão, porque esse era o objetivo secundário da visita. O primeiro objetivo era a gente se conhecer pessoalmente, a gente conversar a respeito da manutenção do Fusquinha dele.
E o segundo objetivo era ele me trazer as borrachas do facão. Expliquei para ele que as borrachas eram baratas, que eu poderia comprar por aqui, e ele me falou que ele gostaria de trazer porque ele já tinha comprado. Eu só entendi no momento que ele chegou com as borrachas que ele pegou lá com o Rodolfo. E nas palavras dele, quando ele assistiu a modificação que a gente fez no Fuscatia, ele decidiu que ele gostaria de algumas das melhorias que a gente fez no Fuscatia. E o reverendo não parou por aqui. O reverendo já aproveitou o frete, já comprou o acoplamento da coluna de direção, já comprou o acoplamento do câmbio e já comprou a alavanca de freio alavanca de câmbio igual a que a gente usa no Fuscatia, só que o modelo mais curto, afinal o reverendo ele tem quase 2 metros de altura. Bom, então a nossa intervenção aqui ela vai mudar um pouco, uma vez que a gente vai aproveitar e trocar o caninho de freio, vai trocar o flexível que tem ali, vai trocar o caninho menor de todos que vai para o T. Mostra ele ali, Bianca. Tá, então a gente tem algumas peças a serem trocadas aí, que ficam na ponta aí traseira do chassi, que vai ficar mais fácil se a gente fizer essa modificação sem o facão aqui. Então já que a gente tirou o facão, já que a gente vai fazer tudo, não me custa nada abrir, vamos dizer, um parênteses, dar uma pausa na manutenção da suspensão e já trocar tudo que me convém aqui na parte de freio, para depois que a gente montar o facão, eu não tenha que ficar me preocupando com conduíte ou com nada desse tipo. Dependendo da posição aqui, eu posso ainda fazer a montagem parcial do caninho de freio ali, que fica junto com o chassi, com o flexível que vem até aqui, e deixar esse último conduíte para o momento que a gente for mexer de fato com a parte de freios, que vai ser só depois que o facão já estiver na posição. Então o que eu vou fazer agora, muito simples, tá? Não exige nenhuma habilidade especial, mas eu vou desmontar e vou remover flexível de freio traseiro dos dois lados e todos os conduítes de freio. Bianca, mostra tudo que a gente vai soltar aqui na traseira para depois a gente fazer a simulação ali do lado de fora. Um caninho, um flexível, o outro caninho ali, aquele que faz uma voltinha para cima, e bem no cantinho da tela, no cantinho esquerdo, que agora está indo para o meio, vocês estão vendo a conexão em T, que é justamente a peça mais trabalhosa ali que a gente vai ter para soltar. O caninho que vem de dentro da carroceria é o cano mestre, que vem lá do cilindro mestre, e o que sai pela parte de cima é o que vai para a roda traseira direita. Então a gente vai agora segurar esse Tzinho, porque o parafuso que prendia ele não está mais no lugar, e aí eu vou soltar todos esses caninhos. Eu estou removendo toda a tubulação hidráulica do freio e estou reconstituindo aqui em cima da nossa mesa de cirurgias, para que a gente possa ter a medida exata de cada um dos caninhos. Caso você queira fazer o serviço na sua casa, você vá na Autopeças e já compre tudo na medida correta. Eu também não sei qual é a medida, a gente vai descobrir isso juntos, e logo após eu conseguir remover o cano mestre. Esse não tem muito como errar na medida, mas como de qualquer forma a gente já vai trocar ele, eu já vou precisar tirar o tanque. Quando a gente for fazer a parte dianteira do freio, eu já vou fazer a remoção do tanque agora, para que eu consiga soltar o cano mestre. É importante contar um detalhe aqui da história desse Fusquinha. Não somente esse Fusca, mas todos os veículos do reverendo Telson, ele sempre escolheu usar óleos Castrol, sempre usou óleos Castrol. E quando ele fez a viagem alguns anos atrás e deixou o carro estacionado ali, na esperança de que o cunhado pelo menos cuidasse do carro, a gota d'água foi quando ele percebeu que o carro, além de ter sido usado e negligenciado, a gota d'água que fez o reverendo Telson perder a paciência com o cunhado e cortar relações definitivamente, foi quando ele achou esse litro de óleo dentro do porta-malas do Hercólogos. Aqui, no dia que ele encontrou isso daqui, segundo as palavras dele,
ele parou de conversar com o cunhado em definitivo, que já estava pisando muito na bola com ele. Para soltar o cano mestre do freio, que é esse daqui, basta a gente colocar, ó, a chave aqui, entortar ele. A gente nota que tem até uma etiqueta aqui, que ele foi trocado há pouco tempo, porque o reverendo teve problemas já com isso. Ele falou uma coisa para mim brincando, que ele falou que ele usava esse fusquinha diariamente, andava para lá e para cá, que nos 70 e tantos anos de vida dele, ele já viajou todo o planeta e já foi até Marte. E provavelmente ele foi até Marte com esse fusquinha, porque tem terra vermelha para todo lado. Bom, o cano mestre que estava no Hercólobus está aqui. Para tirar, a gente precisa, além de soltar do cilindro mestre, dar algumas entortadas aí, falar algumas palavras feias que ele acaba saindo. Agora eu já vou passar o cano novo, tanto ali pela parte da frente do chassi como pela parte traseira do assoalho. Como a Bianca está mostrando, o Hercólobus é um Fusca selvagem, que ele está completamente sujo dessa terra vermelha por dentro também. Então eu vou, com a licença da Bianca agora, eu vou encaixar essa pontinha aqui ali na frente, mas antes eu vou fazer uma coisa. Pode parecer uma besteira, mas eu não quero que nenhuma terra vermelha ou água ou qualquer outra impureza entre aqui no caninho, porque já que a gente vai montar tudo novo de freio no Hercólobus, não faz sentido a gente permitir que alguma sujeira entre aqui, sendo que a gente pode evitar. Então agora eu vou abaixar ali, a Bianca vai me dar licença e eu vou fazer com que ele passe ali pelo famoso chapéu de Napoleão. Eu puxei ele muito mais do que o necessário, até ele encostar aqui na caixa de roda, para que eu tenha todo o espaço ali na parte traseira do assoalho para manobrar o caninho sem entortar. Já consegui passar ele pelo furo que tem no assoalho, e agora é só eu posicionar ele no cilindro mestre ali para saber até onde ele vai, para encontrar o T ali na traseira. Ele chegou mais ou menos na posição certa e agora é só a gente encaixar ele nos grampinhos que existem no túnel central ali. Bom, os grampinhos forma de expressão, porque a gente só tem dois, só tem esse que a Bianca está mostrando e esse daqui. Daqui para frente a ferrugem já tomou conta de tudo, mas aqueles dois ali servindo para apoio, a gente consegue direcionar o caninho de freio por onde ele precisa passar. De volta aqui a traseira do Hercólobus, onde a gente vai colocar a conexão T, que estava solta. Eu quero confirmar se ela estava solta por problema na rosca ou simplesmente por falta de vontade do mecânico de apertar um parafuso. Tá? Felizmente é a segunda opção. E às vezes não foi nem falta de opção, talvez ele nem tinha visto ali que tinha o suporte, a linguetinha ali com a rosca, de tanta terra que tem. Então eu vou pedir uma pausa para a Bianca e a gente vai tentar tirar tudo que for possível dessa terra marciana das partes baixas aqui do Hercólobus, para que quando a gente vá fazer a montagem do sistema de freios e do facão, a gente não fique brigando pelo espaço aí com essa terra estranha. Agora que o Hercólobus está um pouco mais limpo, vai ficar mais fácil a gente fazer a montagem. Então, como a Bianca não vai conseguir entrar embaixo do carro comigo e eu nem quero que ela entre, eu prefiro detalhar a linha hidráulica aqui em cima da nossa mesa de cirurgias. Esse tubo aqui ele passa por cima da caixa de câmbio e vai até o lado o lado direito do garfo ali do chassi, que ajuda a segurar o câmbio. Esse Tzinho fica do lado esquerdo, esse pequeno caninho já passa por cima da lateral esquerda do garfo e já leva ao flexível que vai para a roda do lado esquerdo.
Então o que eu vou precisar? Vou precisar de um caninho desse curto, tá? Para quem quiser comprar sem ter que ficar medindo, esse daqui mede 20 centímetros. Esse que passa por cima da caixa de câmbio, na transversal, ele mede em torno de 57 centímetros, é esse daqui. Eu não sei se é uma medida exata ou se a gente vai precisar depois usar, por exemplo, esse daqui que é um pouco maior, mas eu acredito que não, porque eu tomei cuidado na autopeças ali, o balconista que me atendeu, ele é bastante experiente nessa questão. Nesse aqui, no entanto, a gente percebe que ele tem uma pequena curvatura, e ele tem em torno de 30, que seria mais ou menos esse daqui, tá? Apesar de que esse daqui, por ele estar torcido, eu acho que ele é um pouco mais comprido do que isso. De qualquer forma, a gente tem um de 30 aqui e a gente tem um de 40, caso de 30 não seja suficiente. Então eu vou começar a passar os caninhos ali embaixo do carro. Claro, essa conexão em T eu não vou parafusar por enquanto no chassi. Por quê? Porque primeiro eu quero rosquear aqui, garantir uma boa conexão desse que vai para a roda traseira direita. Quero rosquear esse pequenininho também. E aí sim, depois que eu rosquear o tubo mestre aqui, aí sim eu dou uma entortadinha para poder fixar ele na posição. Lembrando que é preferível você torcer o mínimo possível o caninho, para não correr riscos por conta do preciosismo daquilo que você possa chamar de caprichar. Eu quero que meu caninho passe por aqui. Se ele não passar por aqui, ele não vai ficar no padrão original de fábrica. Numa dessa, você dobrou o caninho mais do que uma vez, você pode causar uma pequena trinca que não vai aparecer no momento que você sangrar o freio, vai aparecer no momento que você resolver descer uma serra aí com a sua namoradinha indo para a praia. E aí a casa pode cair pro seu fusquinha. Eu já pré-formei o tubinho mais ou menos na posição que ele vai precisar passar ali embaixo do carro, a mesma coisa para esse. Claro que a gente não vai apertar as conexões aqui. Agora eu vou entrar ali embaixo, a Bianca não vai conseguir mostrar. Vou ligar o cano mestre aqui, vou passar esse daqui até que ele chegue do outro lado. Prontinho, com um pouco de paciência e ajuda da Bianca, a gente conseguiu dar uma forma aos canos e ainda que todos estejam rosqueados, nenhum está apertado, nem mesmo o Tzinho aí com esse parafuso Allen foi apertado. A Bianca vai afastar agora, vai mostrar a ponta do flexível. Aqui eu não coloquei o último caninho por um motivo simples, porque a gente ainda vai trocar as lonas e não vai ser agora, porque a próxima etapa, a próxima coisa que a gente pode fazer é montar aqui o facão já com as buchas novas. Bom, para relembrar, se você está usando as buchas de borracha convencionais, você vai achar de uma pinta e a de 2 pintas. E elas são montadas de forma alternada na parte externa e interna, dependendo de seu facão do lado direito ou do lado esquerdo. No caso dessas buchas da EMP, você tem que comprar esses 2 kits, o 5130 e o 5131. Tá? Porque o 5131 é a interna com diâmetro maior e o diâmetro menor ele fica na parte externa do facão. E o motivo disso é o fato da bucha ser mais rígida, ter um acabamento mais preciso. Ela não é tão flexível quanto a bucha de borracha original. Por conta disso, a medida interna dela é diferente. Bom, a gente vai dar uma atenção à barra de torção aqui, à montagem do facão, por um motivo simples, porque esse ajuste, ele sempre causa dúvidas das pessoas. Então, aqui a gente está vendo a parte externa da barra de torção, tá? Deixa eu tentar remover aqui, ela não vai sair, porque eu teria que soltar a parte do paralama, mas aqui ela tem 44 dentes. Internamente ela tem 40 dentes. E em outras palavras, se você dividir 360 graus, de uma circunferência completa,
por 40, você consegue 9 graus. Tá certo, Bianca? Tá. 9 graus. Aqui você tem 44 dentes. E se você dividir os 360 graus por 44, você consegue 8 graus e 10 minutos. Em outras palavras, 8 graus e 1/6 de grau. Então, o que a gente consegue perceber? Qualquer posição que eu encaixe a barra ali dentro, e eu vou precisar usar a minha mão esquerda para fazer essa montagem daqui a pouco, qualquer que seja a posição ali, se você alterar as estrias do facão, se você montar numa determinada posição e pular um dente, você muda o facão 8 graus e 10 minutos, tá? Ou seja, um dente que você muda aqui já muda o facão demais. Então, para mudar menos de 1 grau, para você mudar 50 minutos, você tem que mexer em um sentido a barra interna 9 graus, em outro sentido essa barra aqui 8 graus e 10 minutos. Porque o que você ganha de 9 graus aqui, você volta 8 graus e 10 minutos. Na prática, você passa a ter menos de 1 grau de regulagem. Então eu vou fazer a instalação da barra aqui numa posição aleatória. Vou montar o facão numa posição aleatória e a gente vai colocar o goniômetro só para poder ilustrar isso de forma prática. Prontinho, já montei a bucha com diâmetro interno maior, que é a 51/31. Já engraxei a bucha e as estrias da ponta da barra de torção. Essa bucha, ao contrário da bucha de borracha, ela tem sim que ser engraxada para reduzir o atrito e melhorar o conforto no momento que você estiver andando com o carro. Agora eu vou tentar instalar o facão na medida, no ângulo que eu considere o mais próximo possível da regulagem original, que é em torno de 17 graus e meio. Na verdade, a gente vai ter que descontar 3 graus e 30 minutos, que é a inclinação que a gente deixou a carroceria. A gente colocou o facão numa posição aleatória mais próxima daquilo que a gente precisa, e eu tô com 13 graus e meio, tá? E a gente percebe que a bolha tá alinhada com as duas marcas que são o limite ali. Muito bem, 13 graus e meio mais a inclinação da carroceria, que é 3 graus e meio, 3 graus e 30 minutos, a gente vai ter exatamente 17 graus. Infelizmente, 17 graus, ele vai deixar ele um pouquinho mais baixo do que a especificação original, porque a especificação é 17 graus e 30 minutos mais 50 minutos, ou seja, a gente pode chegar até a 18 e 20. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o facão, vou puxar a barra de torção ali de dentro, vou deslocar ela nesse sentido, tá? No sentido horário, a gente está olhando a roda traseira esquerda do carro, então você visualize que eu vou puxar o facão, girar um dente no sentido horário, ou seja, se eu não mexesse no facão em relação à barra de torção, eu teria o facão deslocado 9 graus para lá, mas aí 9 graus vai ficar muito, vai ficar 22 graus e meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou deslocar ele 22 graus e meio, e aí eu vou voltar 8 graus e 10 minutos aqui. Então eu vou conseguir alguma coisa próximo a 14 e 20. Aqui no goniômetro vai aparecer 14,5. Porque aí se a gente conseguir 14 e 20 aqui no goniômetro, o que vai acontecer? A gente vai estar dentro da especificação que está no livro Conheça Seu Volkswagen. Então vou tirar o facão, mantendo a barra na posição. Agora, com a ajuda do meu tato, isso daí nem a Bianca vai conseguir perceber, porque só eu vou conseguir puxar a barra para fora. No momento que ela estiver quase saindo, eu vou deslocar ela um dente no sentido horário. Eu acabei de deslocar, então agora eu vou girar ele no sentido horário. Pronto, isso já basta.
Então agora aqui eu tenho 14,5. Caso você tenha dúvida, o que acontece? Os 40 dentes, eles não são simétricos aos 44. Provavelmente em algum ponto existe o ponto que dois deles coincidem, tanto da parte externa como da interna da barra. A partir daí eles começam a se defasar. Então, quando a gente monta a barra numa posição qualquer aleatória e depois você vai fazendo as pequenas correções, eu acho que o grande segredo prático que você pode pegar é o seguinte: você encaixou a barra, você precisa voltar arredondando 1 grau, seja a mais ou a menos, você desloca, no nosso caso aqui a gente está aumentando 1 grau, desloca a estria interna para aumentar, e aí você desloca a estria externa do facão para subtrair. Aí você consegue os 50 minutos, que é o que a gente contabilizou aqui. Então, a mesma coisa que eu precisei fazer aqui, talvez seja necessário fazer do outro lado. Claro, a gente não vai precisar mostrar os dois lados. Então vamos lá, recapitulando. Se a gente somar aqui, vamos dizer a grosso modo, 14,5 mais 3,5 mais 3,30, a gente tem 18 graus. 18 graus está dentro daquela tolerância, 17,30 mais 50 minutos, que dá 18,20. Então o Fusquinha, o Hercólogos, ele vai ficar na posição, ele vai ficar bem levantadinho de acordo com o gosto do reverendo. Bom, eu vou usar uma enxadinha aqui, mas a gente não vai considerar que ela é uma ferramenta indispensável para esse serviço, porque na verdade o que eu preciso é desse espaço vazio para o encolhedor do facão ter um livre acesso na parte de baixo. Muito bem, facão encolhido até o dentinho aqui que permite você encavalar ele no suporte aí da carroceria. Então aqui eu vou passar um pouco de graxa, vou instalar a borracha externa, a bucha externa do facão. Agora, para facilitar o encaixe completo do facão e o assentamento das buchas, a gente costuma usar um parafuso M10 um pouco mais comprido, em furos alternados aqui do suporte. Então eu vou rosquear um aqui, outro aqui na diagonal e vou apertar gradualmente. Bom, na verdade eu estava sofrendo para colocar 2, eu acabei colocando 3 para deixar essa parte aqui firme e para o facão colocar aqui. A Bianca nem ficou filmando, porque quando eu estou fazendo muita força minha cara fica muito feia. Então ela preferiu editar, e agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o parafuso original aqui e outro aqui. Então eu posso já tirar esse daqui para colocar os dois, dar o aperto praticamente final, aí eu solto esse e faço a montagem definitiva. Prontinho, tampa da bucha da barra de torção, bucha do facão montada, semi-eixo parafusado no facão, amortecedor montado, e esse lado, se a gente não errou nos cálculos, se a gente fez tudo de acordo com o manual, a gente finalizou a parte da suspensão. Falta a gente mexer na parte de freios ainda. Tudo que eu fiz desse lado a gente vai fazer do outro lado. Eu acredito que não tem necessidade de mostrar o mesmo procedimento, a gente já detalhou bastante como é feito o ajuste aí. Lá a inclinação também é 3,30 e a gente vai manter o mesmo ângulo. Eu estava comentando com a Bianca que a gente usa os parafusos M10 mais longos para poder aproximar a tampa aqui com as buchas novas. Então os parafusos eles atuam como ferramentas, tá? Então isso daqui é um dos detalhes da perfeição do projeto. Você com 2 ou 3 parafusos um pouco mais compridos do que os originais, você tem a ferramenta de montagem dessa tampa aqui. Provavelmente se fosse um projeto atual, existiria toda uma ferramenta especializada, caríssima, tá? De acesso difícil para a maioria das pessoas, para que você pudesse fazer
essa montagem com a mesma rapidez com que a gente está fazendo aqui com os parafusos. A grande verdade é que se fosse existir um projeto desse em 2016, jamais existiria uma coisa tão duradoura, uma coisa que durasse aí praticamente 30, 40 anos sem nenhuma intervenção. Prontinho, tudo que a gente fez do lado esquerdo, feito agora do lado direito. A parte relacionada à suspensão a gente finalizou, os parafusos já estão apertados e a gente volta para aquilo que a gente tinha dado uma pausa anteriormente, que é a questão dos freios. Então a partir de agora a gente volta na revisão dos freios, lembrando que a gente já está com flexível até aqui e toda a tubulação, teoricamente até o cilindro mestre, pronta para receber o fluido. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai soltar essa porca, tirar o tambor e fazer uma rápida substituição das lonas e do cilindro dessa roda. Bom, Bianca, agora fica a seu critério mostrar de uma forma bastante dinâmica, porque a gente já apresentou muitas vezes a substituição das lonas, então você vai ter que fazer todo esse processo nas duas rodas, durar menos de 1 minuto. Agora eu já estou montando o caninho que a gente não tinha, que a gente tinha deixado para esse momento, e aproveitando que eu estou apertando o caninho a partir do cilindro da roda, eu vou apertar todas as conexões até chegar naquele T que recebe o cano mestre. Pronto, essa etapa do serviço da revisão dos freios traseiros está concluída. Falta a gente fazer a sangria, que a gente não vai poder fazer hoje, porque falta trocar cilindro mestre e revisar todo o circuito de freios dianteiro. Então para a semana que vem a gente vai deixar os freios dianteiros, a suspensão dianteira que a gente aproveita e dá uma revisada, e acaba instalando aquele acoplamento do volante, o acoplamento do varão de câmbio e a alavanca coxinha race style do reverendo Telson. Ele falou para mim que mais do que eu estaria liberado para chamar ele de coxinha race, ele gostaria que eu chamasse ele de coxinha race. Apesar da idade, ele se sente um jovem, e um jovem com uma tendência de dirigir esportivamente. Então um grande abraço, reverendo Telson, muito obrigado pela oportunidade de poder estar mexendo no Hercólogos. Eu acredito que a semana que vem a gente finaliza esse serviço. E muito obrigado a todos vocês que assistiram, que estão acompanhando a história desse Fusquinha aqui, e até a semana que vem.